Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Olha, o tema que a gente vai abordar agora é bem delicado, mas, sinceramente, é absolutamente vital. Nós vamos falar sobre aquela intersecção complexa entre fé, psicologia e poder institucional. Vamos lá? Bom, o abuso espiritual é uma realidade que, na maioria das vezes, fica meio camuflada, sabe? Quase invisível. Mas, nossa, deixa cicatrizes tão profundas quanto qualquer outra forma de violência física ou psicológica. O nosso objetivo hoje é jogar uma luz sobre isso, com muita empatia e sobriedade, para a gente entender como essas engrenagens funcionam na prática. E para começar, a gente precisa encarar um tremendo paradoxo. Como é que um ambiente que deveria ser, por excelência, um refúgio de paz, de acolhimento e amor, acaba virando uma fonte de ansiedade e de adoecimento agudo? É uma contradição chocante, né? A literatura que a gente está analisando aponta um negócio assustador. Muitas congregações que deveriam ser terapêuticas e gerar aquela vida abundante estão, na verdade, produzindo o que os autores chamam de semi-zumbis. Pessoas completamente exaustas, frustradas e esgotadas emocionalmente. Bom, isso leva a gente direto para a definição desse problema. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender logo de cara. Isso não tem a ver com a fé em si. A espiritualidade não é a vilã da história, tá? O que a gente está descrevendo aqui é a coerção, o controle e o despotismo de líderes humanos. Líderes que, muitas vezes, para mascarar um narcisismo extremo, abusam da autoridade religiosa. Eles se colocam numa posição intocável, como se fossem donos da verdade divina, justamente para manipular o comportamento de quem os segue, sempre em benefício próprio. Aí fica a pergunta: como é que esses líderes operam na prática? Os textos que embasam nossa análise mostram que o abusador é basicamente um ilusionista perigosíssimo. As táticas são super sutis e vão alterando a visão de mundo da pessoa de dentro para fora. Envolvem, por exemplo, a instalação de uma culpa crônica, sabe? Aquela sensação constante de que nunca se é bom o suficiente. Eles também impõem uma verdadeira ideologia do medo, como um pavor constante de perder a salvação. Além disso, exigem o isolamento, afastando a pessoa de qualquer um que seja de fora do grupo, geralmente rotulando quem está de fora de mundano ou rebelde. E claro, tem a cartada final. O líder se autoproclama o ungido do Senhor. Isso cria uma espécie de escudo protetor que torna proibido qualquer tipo de questionamento sobre as atitudes dele. Agora, é importantíssimo a gente traçar uma linha clara aqui e separar o joio do trigo. A nossa ideia não é, de jeito nenhum, demonizar as crenças. Espiritualidade saudável é aquela que liberta, que incentiva o pensamento crítico, a criatividade e o crescimento mútuo. Do outro lado da moeda, as dinâmicas tóxicas de poder exigem uma dependência emocional doentia. Acontece o que a literatura chama de amnésia existencial. O que é isso? É quando a vítima é induzida a simplesmente esquecer das suas próprias necessidades em nome de uma suposta santidade ou de uma obediência cega. Ou seja, o problema real não é a teologia em si, é a sociologia do controle. A verdadeira essência do cuidado lembra a gente de uma coisa muito simples, mas poderosa. A amor que oprime definitivamente não é amor. O amor real não coage, não fica ameaçando com punição eterna só para garantir obediência cega. A teologia, quando não está distorcida por intenções abusivas, diz que o amor saudável quer ver o outro crescer, quer ver o outro desenvolver a própria personalidade, se alegrando com a liberdade dele. Então, o abuso é, na verdade, um sequestro e uma distorção enorme dessa mensagem original de acolhimento. Vamos dar uma olhada agora nos impactos clínicos de tudo isso. A psicologia e a teologia pastoral já documentam super bem o que foi cunhado como neuroses eclesiogênicas. Basicamente, são adoecimentos emocionais que têm origem direta na forma como a pessoa aprendeu a se relacionar com o divino ali, dentro de uma estrutura abusiva. Então não é só falta de fé, como muito manipulador adora afirmar por aí para se isentar. É uma sobrecarga psicológica brutal, que surge de um sistema totalmente focado no dever, no erro e na ameaça constante. E se a gente olhar para essas consequências através das lentes da terapia cognitivo-comportamental, o cenário é bem pesado. Pessoas submetidas a essas dinâmicas acabam desenvolvendo estratégias compensatórias drásticas só para conseguir sobreviver ali dentro, psicologicamente falando. Algumas ficam em hipervigilância, com medo terrível de desagradar o líder. Outras entram num estado de submissão completa, anulando a própria identidade de vez. Esse trauma, gerado por essas regras condicionais de quem usa o púlpito para atacar, deixa cicatrizes emocionais gravíssimas, e isso afeta profundamente até a capacidade de confiar em outras pessoas no futuro. Mas e quem é a figura por trás desse controle todo?
A nossa pesquisa aponta para um perfil psicológico que é assustador. O abusador, com muita frequência, apresenta uma elevação narcisista simplesmente suprema. É como se ele confundisse a própria vontade com a vontade divina. E o pior, sem o menor pingo de culpa. Ele manipula, ele pune, ele enriquece às custas do grupo. Esse tipo de líder não quer parceiros de jornada, ele exige adoração absoluta. Ele vive num delírio totalitário, onde se coloca como a única ponte válida e autorizada para alcançar o sagrado. Diante de um quadro tão denso como esse, a grande virada só acontece internamente. O despertar começa quando surge aquela pergunta simples, mas que dói lá no fundo. O que essa estrutura está me trazendo de verdade? É paz de espírito ou é uma dor emocional constante? Reconhecer esse sofrimento é, de fato, o primeiro movimento para quebrar as algemas invisíveis do abuso. Validar a própria dor, sem aquele terror de achar que sentir isso é um pecado, é literalmente a luz no fim do túnel para muita gente. É claro que quebrar esse silêncio perverso muitas vezes joga a pessoa numa crise de fé bem profunda. Mas as fontes que a gente revisou trazem um contraponto essencial aqui. Redescobrir a autonomia não significa, obrigatoriamente, que é preciso abandonar a fé de forma definitiva. O abuso é a água suja, sabe? Aquele sistema corrompido que a gente joga fora. Mas o anseio humano por algo maior, o bebê nessa analogia, esse pode sim ser resgatado e protegido. Dá com toda certeza para separar o trauma da instituição da verdadeira essência espiritual. Tá, mas e aí? Como é que se caminha para fora dessa neblina? A transição para a cura exige uns passos bem concretos e práticos. Primeiro, é preciso dar nome ao abuso e validar essa exaustão toda. Segundo, isso é indispensável, gente, buscar a psicoterapia. Não tem absolutamente nada de falta de fé em procurar ajuda clínica profissional para tratar as crenças que foram distorcidas e entender essas estratégias de sobrevivência que foram criadas. E por fim, se permitir conviver em ambientes que não sejam fanáticos. Encontrar lugares saudáveis onde o diálogo é de fato incentivado e não punido. Olha, o peso de anos de opressão pode parecer esmagador no começo. Mas a principal mensagem que a gente precisa deixar aqui é de uma esperança imensa. A cura é perfeitamente possível. Totalmente. Com o apoio profissional adequado, aprendendo novas formas de pensar e, principalmente, com muita autocompaixão, aquela versão alegre, criativa e livre pode sim ser resgatada. Aquele poder sobre a própria vida que um dia foi terceirizado por um líder abusivo volta finalmente para o lugar de onde nunca deveria ter saído, as próprias mãos de quem vive. E assim a gente vai fechando essa nossa análise de hoje. Se a verdadeira espiritualidade tem que dar como fruto a liberdade e o bem-estar, fica aqui um questionamento final para a gente pensar junto. O que é que precisa mudar na forma como as estruturas de fé se organizam e quem a gente coloca no poder para que isso nunca mais seja usado como um instrumento de dor e dominação? Fica a reflexão de hoje. Muito obrigada por acompanhar essa jornada analítica com a gente e até o nosso próximo encontro.